Amém. Motivo de alegria estar mais essa noite trazendo essa maravilhosa palavra de Deus. Uma responsabilidade muito grande, que sempre nos deixa um pouco nervoso, ansioso. Mas Deus está no controle de todas as coisas e eu tenho certeza que tudo que aqui eu vou dizer, na verdade é o Senhor que estará dizendo e não eu. Amém? Você pode se colocar de pé com a Bíblia na mão e abrir em Lucas 24, a partir do versículo 28, por favor. Lucas 24, 28. A partir do 28, vamos ler até o 36. Os irmãos encontraram? Amém? Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. E aproximando-se à aldeia para onde iam, ele fez como quem ia para mais longe. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E ele entrou para permanecer com eles. E aconteceu que, estando assentado com eles à mesa, ele tomou o pão e o abençoou e partiu-o e deu-lhes. E os seus olhos foram abertos, e eles o reconheceram, e ele desapareceu de diante deles. Versículo 32. E eles disseram um para o outro: não ardia o nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho, e quando ele nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e retornaram para Jerusalém, e encontraram os 11 reunidos, e os que estavam com eles, dizendo: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Versículo 35. E eles contaram que coisas tinham acontecido no caminho e como o reconheceram no partir do pão. Versículo 36, último. E quando eles falavam isto, o próprio Jesus ficou no meio deles e disse-lhes: Pai seja convosco. Amém? Pode se assentar nessa noite? Essa passagem em Lucas 24, a partir do final, do capítulo 24, vai nos mostrar aqui que nesse período da história, Jesus já havia morrido e já tinha chegado o terceiro dia, que foi o dia da ressurreição de Cristo. E a Bíblia vai dizer que após no terceiro dia, Jesus então, após ter ressuscitado, Jesus então aparece a Maria Madalena, e nesse mesmo dia que Jesus aparece a Maria Madalena, ele aparece a esses dois discípulos, que iam num caminho para uma aldeia chamada Emaús. E tudo que acontece no caminho é algo que mexeu muito quando eu li essa passagem em casa. Mexeu muito comigo porque tudo que acontece desde o início, quando eles partem de Jerusalém para Emaús, e desde quando eles têm ali um encontro com Jesus no caminho, que eu queria explicar um pouco para vocês, talvez muitos aqui já conhecem essa passagem, mas o que acontece é que esses dois discípulos vão nesse caminho, a essa aldeia, e eles vão ali meio triste, meio conversando um com o outro, com um sinal de abatido, trazendo um semblante caído devido a tudo que aconteceu, porque eles acreditavam que Jesus seria sim o Messias e que iria resgatar e salvar a todo aquele povo. Só que até então eles ainda não sabiam da notícia de que Jesus já havia ressuscitado, que Jesus já havia aparecido para Maria. Então eles estão saindo ali em direção a Emaús, no caminho de Emaús, e eles vão conversando, e até que chega um determinado momento nesse percurso, nesse caminho, que Jesus então aparece para eles. Só que, na verdade, a Bíblia vai dizer que os olhos deles ficaram meio que encobertos. Como assim encobertos? Ao ponto deles não conhecerem a Jesus, deles não reconhecerem a Jesus. Eles sabiam que tinha alguém ali. Os dois sabiam que tinha alguém no caminho com eles. Só que eles não sabiam quem era. E esse alguém era Jesus. E a Bíblia vai dizer, a partir do início da passagem, que diz sobre eles indo no caminho de Emaús, a Bíblia vai dizer que então Jesus vai com eles conversando, e Jesus vai, de certa forma ali, meio que confortando o coração, só que eles não conseguiam entender isso ainda, porque os seus olhos estavam fechados e eles não conseguiram reparar que verdadeiramente era o Cristo que estava do lado deles.
E então eles vão nesse caminho e Jesus aparece, Jesus meio que vai caminhando com eles e contando. E aí no versículo 25, né? Eles então recebem uma advertência, porque antes, no versículo 24, Jesus pergunta para ele por que eles estão abatidos. E eles dizem, olha, o nosso mestre, que nós criamos, né, que fosse o nosso Messias, ele simplesmente morreu e já se faz 3 dias e até então ficou meio que por isso, né, segundo eles. Então Jesus vai e no versículo 25 Jesus meio que repreende eles. Diz assim, então lhes disse, Jesus diz aos discípulos, ó tolos e tardos de coração, para crerdes em tudo o que os profetas falaram. Não convinha que o Cristo sofresse essas coisas e entrasse na sua glória? Então Jesus ali dá uma advertência para eles. Nesse versículo Jesus dá uma advertência para ele, então Jesus passa a explicar ali, desde Moisés até a sua geração, tudo o que devia que acontecer para que realmente se cumprisse a palavra de Deus após a morte de Cristo. Então, depois dessa advertência, no versículo 29, eles recebem ali uma oportunidade para um novo recomeço, quando eles dizem assim no versículo 29, mas eles o constrangeram dizendo, fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. Então Jesus entrou para permanecer com ele. Primeira lição que eu aprendo nessa passagem aqui, é que após Jesus, vê se você consegue entender comigo, após Jesus dar uma advertência àqueles 2 discípulos, por toda a tristeza que estava no coração deles, a partir desse momento que eles recebem essa advertência, eles conseguem convidar a Cristo. E Jesus aceita então o pedido de entrar na casa deles e ficar aquela noite com eles. Sabe o que eu aprendo com isso? É que Jesus sempre nos dá uma nova oportunidade para um novo recomeço. Eles ali receberam a advertência porque eles pensaram que o Cristo, que eles acreditavam que seria o Messias, tinha morrido. E não era a verdade, ele tinha morrido, mas ele tinha ressuscitado, e eles não creram nisso. Eles pensaram que, nossa, o Jesus que nós pensávamos que vinha para nos salvar, na verdade não veio. Então, Jesus ali dá uma advertência para eles, chamando eles de tolos e tardos de coração. Mas no mesmo momento que Jesus diz isso mais à frente, a Bíblia vai dizer que Jesus aceita o pedido deles e entra na casa para passar a noite com eles. Então nessa noite o Senhor te trouxe até esse lugar, porque ainda que Ele tenha advertido a você no caminho, Ele está te concedendo uma nova oportunidade para um novo recomeço. É a noite de você convidar o Senhor, é a noite de você falar, Senhor, fica comigo. Fica dentro de mim, fica na minha casa, que a casa somos nós, o coração somos nós. Então o Senhor sempre nos dá uma oportunidade para um novo recomeço. E no versículo 30, no verso 30, a história diz que Jesus abençoa o pão, parte e dá aos discípulos. Partir do pão, querido, fala de comunhão, fala de intimidade. Aí você para imaginar comigo, ali já começa a mudar um pouco a história, porque Jesus até então aparece para eles não sabiam quem era. E a partir do momento que eles aceitam o pedido dos discípulos, e Jesus entra na casa, aí a história começa a mudar. Por quê? Porque Jesus então senta à mesa com eles. Olha que cena linda, eu preciso compartilhar com os irmãos essa história. Eu costumo muito, quando eu vou estudar assim, né, eu entro no meu quarto e fico lendo a Bíblia, e pego uma caneta, um papel e vou escrevendo, né? E nesse dia, por incrível que pareça, Rafael, eu estava em casa, mas eu fui para a mesa. Aí eu sentei na sala lá e fiquei na mesa com a Bíblia assim. Aí eu lendo desde o início, né, do capítulo 24, quando chegou nessa parte, que vai dizer que Jesus então pega, senta na mesa com eles. Após ele aceitar o pedido dos discípulos, ele entra e senta na mesa com eles, pega o pão, abençoa, parte e dá a eles. Por incrível que pareça, eu consegui me elevar, trazer de volta, né, como se eu estivesse vivendo aquela história. E aquela cena maravilhosa de vocês imaginarem 2 pessoas, que até então 2 homens, acreditavam que a história deles ali tinha acabado quando Jesus morreu. E ainda que eles estavam de olhos fechados, eles ainda nesse momento não tinham reconhecido a Jesus. Eles não sabiam que era Jesus que falava com eles. Mas Jesus então senta na mesa com eles, e eu fiquei pensando assim, nossa, que cena maravilhosa. Ao mesmo tempo que muitas das vezes os nossos ouvidos estão fechados, muitas das vezes os nossos olhos não conseguem enxergar a Cristo, Ele ainda senta à mesa conosco, Ele ainda nos concede momentos de oportunidade de ter intimidade com Ele, de ter comunhão com Ele. E eu fiquei pensando naquela história, imaginando aquela cena, e o meu coração começou a arder, começou a queimar, e eu comecei quase a chorar sozinho lendo a passagem, porque é algo muito tremendo o que o Senhor faz conosco. Ainda que sejamos, muitas das vezes, tardos para acreditar quem Ele é para nós e quem Ele pode ser na nossa vida,
Ele sempre nos concede uma nova oportunidade para ter um momento de intimidade com Ele. Ele sempre está de braços abertos a nos receber. Ele sempre está disposto a aceitar um novo pedido que nós possamos fazer. Ele falar: Senhor, entra e fica conosco. Porque nesse momento aqui, eles chegam à aldeia que eles iam, né, que é Emaús, a aldeia de Emaús. E a palavra vai dizer, a Bíblia vai dizer que Jesus então fez como se continuasse a andar, como se fosse para mais longe. E eles então constrangeram a Jesus fazendo esse convite. E o Senhor então aceitou e sentou à mesa e partiu o pão e abençoou e deu-lhes. E a Bíblia vai dizer que quando o Senhor parte o pão e dá o pão aos discípulos, ali os olhos dos discípulos se abrem. Sabe o que eu aprendo com isso? É no momento de intimidade que a gente conhece a Cristo. É no momento do partir do pão, que fala de intimidade, que fala de comunhão, que a gente conhece a Cristo, que a gente sabe quem Ele verdadeiramente é, que o Senhor se revela a nós. Então o Senhor está nos chamando nesse tempo, nessa noite, a viver um tempo de intimidade. É tempo de busca, é tempo de conserto, é tempo de consagração, é tempo de se render aos pés do Senhor e viver um tempo de intimidade. É tempo de experimentar coisas novas. É tempo de acreditar que nós somos capazes sim de crescer em Cristo. É tempo, sabe de quê? De a gente parar de contar muitas experiências de outras pessoas. Falar assim: nossa, o que Deus fez na vida daquela pessoa. É tempo da gente falar: nossa, o que Deus fez na minha vida. Isso só depende da gente. O Senhor está todo dia nos concedendo uma nova oportunidade de viver um tempo novo, um novo recomeço e um tempo de intimidade com o Senhor. E ali vai dizer que então eles conhecem a Deus, eles reconhecem a Cristo o Senhor, então Jesus desaparece da frente deles. E a pergunta que mais me trouxe reflexão, vamos dizer assim, é nesse versículo. Porque logo após, então, eles reconhecerem a Cristo, Jesus, então, some de diante dos olhos dele e eles ficam ali. E a pergunta que eles fazem, um para o outro, sabe qual é? Eles perguntam assim: não ardia o nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho? E quando ele nos abria a Escritura? E sabe qual foi a pergunta que o Senhor colocou no meu coração? Há quanto tempo o nosso coração não arde ao ouvir a voz do Senhor? Nossa, aquilo ali foi como uma flecha no meu coração. Eu fiquei em casa e falei: caramba, pior que verdade. Na verdade, ali eles já conheciam a Cristo antes de Cristo morrer. Então eles sabiam qual era a voz do Senhor. Ainda que eles não pudessem ver, de certa forma, eles poderiam ouvir e reconhecer a voz de Deus. Então eles fazem essa pergunta de reflexão: não ardia o nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho? E quando ele nos abria as Escrituras? Quanto tempo o nosso coração não ouve a voz de Deus? Às vezes nossos ouvidos estão fechados. Às vezes a correria do dia a dia nos impede de ouvir a voz de Deus. O Senhor está todo o tempo querendo falar conosco, querendo se revelar a nós, querendo nos dar a oportunidade de viver um novo tempo. Só que a gente fica naquela correria, naquela agitação e vai para lá e se preocupa com tantas coisas. E tem esse caos que o mundo está vivendo e a gente não sabe nem mesmo o que vai comer amanhã, aonde estaremos amanhã. Mas a verdade é que o Senhor cuida de nós. A verdade é que o Senhor está conosco. O que a gente precisa fazer é descansar no Senhor, é acreditar que Ele cuida, que Ele zela pelos seus. É momento de, ainda que seja difícil, descansar em Deus e ouvir a voz do Senhor, sabendo que Ele cuida das nossas necessidades. Amém? Você pode glorificar ao nome do Senhor nessa noite por essa palavra? Aleluia. E a partir do momento que eles então reconhecem a Cristo e Jesus então some de diante da vista deles, e eles têm essa reflexão, a palavra do Senhor vai dizer que eles então, no versículo 33 vai dizer, que eles então voltaram para Jerusalém. Então a partir daquele momento eles levantaram e foram de volta para Jerusalém. Na verdade, mais à frente, vai dizer que o lugar que era Jerusalém, na verdade era um lugar que não era nem para eles ter saído de lá para ir para Emaús, porque a palavra do Senhor, se você for ler essa passagem, não vai dizer verdadeiramente o que eles foram fazer em Emaús, e só que os discípulos estavam ao caminho de Emaús. E na verdade, depois de tudo que aconteceu com eles no encontro com Jesus, eles retornam para Jerusalém, o lugar de onde eles não deveriam ter saído, porque no versículo 49, a palavra vai dizer: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Então, na verdade, eles foram meio que sem rumo para Emaús. Devido a tudo que aconteceu, devido deles estar meio atordoados e tristes,
eles ficaram meio que sem saber o que fazer e foram a Emaús, lugar deles, saindo de Jerusalém, lugar a qual eles não deveriam sair, porque no versículo 49 o Senhor diz isso a eles, né? E às vezes o Senhor nos faz passar por diversas situações e por algumas situações e ocasiões que a gente não entende. Então, na verdade, o propósito que aqui na Bíblia a gente não consegue, a Bíblia exatamente não diz o que eles foram fazer em Emaús, é o propósito que a gente consegue enxergar a partir do final, quando eles retornam para Jerusalém. Eles só foram para Emaús para ter um encontro com Cristo. Na verdade, Cristo queria se revelar a eles no caminho. Cristo queria, no caminho, tratar e falar coisas com eles, até chegar em Emaús e entrar na casa a qual eles convidaram e participar da mesa. O Senhor queria se revelar, e às vezes assim é na nossa vida. O Senhor nos leva a lugares, o Senhor nos faz passar por coisas que a gente não entende. Mas na verdade é um propósito que Ele tem nas nossas vidas. Eu quero te falar nessa noite que independente da situação, da circunstância, do caminho que você esteja, por mais difícil que seja, se você está aí é porque o Senhor quer falar contigo nesse caminho. Se você está passando por essa dificuldade é porque Ele quer se revelar a ti nesse caminho. Talvez você está passando pela dificuldade e seus olhos estão fechados e você não consegue enxergar a Cristo. É nesse caminho que Ele vai se revelar a você nessa noite. E os discípulos, a Bíblia vai dizer, se você pegar do início, né, dessa passagem, a Bíblia vai dizer que eles saem de Jerusalém indo para Emaús tristes. Eles vão com o coração tristes, cabisbaixos e ali desanimados, né? E eles saem de Jerusalém indo para Emaús com esse semblante. E a partir do momento que eles têm esse encontro com Jesus e eles voltam para Jerusalém, vai dizer no versículo 33, diz assim: e na mesma hora levantaram-se e retornaram para Jerusalém e encontraram os 11 reunidos e os que estavam com ele, dizendo: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então eu quero te convidar nessa noite a você pensar comigo. Eles saem de Jerusalém indo para Emaús tristes, desanimados. E como eles voltam? Eu imagino o semblante deles. Eu imagino o semblante de alegria deles por ter encontrado com Jesus e por ter passado por aquela experiência. Sabe o que eu aprendo com isso? Que o encontro com Cristo muda a história. O caminho que eles passaram e tudo que eles percorreram, quando eles encontraram Jesus, a fisionomia mudou. Por quê? Eles saem de Jerusalém tristes. E como eles voltam? Alegres, com boas novas, com boas notícias, dizendo: verdadeiramente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então o Senhor, quando você encontra Cristo no caminho, Ele muda a história. E o Senhor te trouxe nessa noite porque quer mudar a tua história. O Senhor te trouxe nessa noite porque quer fazer você viver um novo tempo, quer fazer você viver um recomeço com Ele. O Senhor te convida para um tempo de intimidade, o Senhor te convida para um tempo de renovo, de novas experiências, de novos recomeços, para que você possa falar verdadeiramente: eu tive um encontro com o Senhor. Muitas das vezes é assim, pessoas passam tempos e tempos e anos nas igrejas e acabam depois de um tempo se afastando. Uma vez até, conversando com o pastor Laerte, ele fez essa pergunta: por que você acha, Vitor, que uma pessoa passa tanto tempo na igreja, tem tantas coisas, vive tantas coisas e depois de anos acaba se afastando? Eu particularmente penso, é porque na verdade a pessoa sempre esteve aqui, mas nunca teve um verdadeiro encontro com Deus. Porque quando Deus se revela a nós, queridos, é impossível você deixar de segui-lo. Eu fico imaginando assim uma pessoa que verdadeiramente tem um encontro com Cristo, a pessoa não sabe viver longe. A pessoa não sabe nem o que fazer nesse mundo. Porque verdadeiramente a gente reconhece que há um Senhor sobre as nossas vidas. Nós fomos criados para isso. A criação do ser humano é para isso. É para louvor do Senhor, é para louvor e a glória do Pai. Tudo que o Senhor colocou em nosso coração, o fôlego de vida e toda a oportunidade que Deus deu desde lá de Adão, do primeiro homem, é para que nós venhamos ter um relacionamento com Ele. Então, tudo que a gente faz, na verdade, em nossa vida, por mais que a gente tente
se concentrar, vamos dizer, no nosso trabalho. A gente precisa da concentração no nosso trabalho para executar o nosso melhor. A gente precisa se concentrar nos nossos estudos, em tantas outras coisas que a gente faz. Mas, na verdade, o nosso pensamento e a nossa mente nunca deve se afastar de Deus. O nosso coração precisa estar sempre ligado a Deus, para que possamos fazer todas as coisas de acordo com a vontade dEle. Então, para que o Senhor nos chama para viver um tempo de intimidade? Para que eu esteja no meu trabalho, para que eu esteja no meu colégio, para que eu esteja na minha casa, para que eu esteja na rua, onde quer que eu esteja. Mas eu estou com Cristo, e eu sei que eu sou filho dEle, e eu sei que tudo que eu faço é para louvor e para a glória do nome dEle. Então o Senhor nos convida a viver um tempo de intimidade, de amizade, de proximidade. É tão difícil às vezes a gente passar por determinadas situações como essa que a gente tem passado, e tem sido muito difícil. Na verdade, eu acho que o tempo mais difícil da nossa geração, e eu nem sei se vai ter outro do jeito que a gente está vivendo. Mas é necessário a gente acreditar que Deus está conosco. É necessário a gente acreditar que o Senhor está conosco em todo o tempo, em todas as circunstâncias, em todo momento. E que existem coisas novas, ainda que em tempos de crise. Existem momentos maravilhosos para a gente viver, mas com Cristo. Porque no mundo realmente vai ser caos, vai ser correria, vai ser tristeza, vai ser perdas, né? Como tantos familiares se foram aí, de tantas pessoas próximas. Mas a gente precisa se agarrar em Deus, a gente precisa acreditar que o Senhor está conosco, que o tempo que Ele quer viver com a gente é um tempo de intimidade, é um tempo de proximidade. É necessário a gente olhar para Deus toda manhã e falar assim: nossa, meu amigo Espírito Santo está comigo. E assim a gente vai encontrar forças para encarar tantas e tantas outras coisas. E esses discípulos, eles encontraram em Deus um refrigério. Eles encontraram em Jesus um refrigério. Por quê? A partir do momento que eles enxergaram que tudo que eles pensaram que ia acontecer, verdadeiramente aconteceu, que foi Jesus morrer e ressuscitar para salvar toda a humanidade, eles voltaram com boas novas, eles voltaram com alegria. Então sabe o que eu aprendo com isso? Quando verdadeiramente a gente entende que o propósito na nossa vida precisa ser viver o propósito de Deus, a gente começa a enxergar que verdadeiramente nós somos salvos, nós somos libertos e nós temos um Deus que cuida das nossas vidas. Amém? Você pode se colocar de pé nessa noite? Em nome de Jesus? Eu gostaria de somente fazer uma oração, porque foi até aqui que o Senhor me deu, e eu sei que assim como essa palavra cortou o meu coração e falou comigo, eu quero clamar ao Senhor nessa noite para que essa palavra possa não somente ter sido ouvida nessa noite, nesse lugar, mas que vocês possam praticar todos os dias, sabendo que o Senhor nos chama a viver um tempo de intimidade. E assim como aqueles discípulos a caminho de Emaús, o Senhor quer se revelar a nós, o Senhor quer ter um encontro conosco, e Ele verdadeiramente quer mostrar para nós quem Ele é na nossa vida. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor Deus, soberano Pai, eu quero te agradecer por essa palavra, Deus. Sabendo que essa palavra, Senhor, foi do teu coração para a tua igreja. Pai, assim como eu já orei, Senhor, e sei que essa palavra, Senhor, já trouxe frutos ao meu coração. Deus, que essa palavra possa frutificar nos corações dos teus filhos. Deus, que possamos entender que o Senhor é aquele que cuida de nós, que o Senhor nos chama para um novo tempo, um tempo de intimidade, um tempo de novos recomeços, que o Senhor sempre está nos dando a oportunidade de viver algo novo da tua parte, Senhor. Deus, que possamos sair desse lugar, Senhor, com o coração queimando, Senhor, pela tua presença, que essa palavra, Senhor, possa, Senhor, ser plantada no nosso coração e que dia a dia possamos vivê-la, Senhor. Deus, que o Senhor venha, Senhor, nessa noite, sentar à mesa conosco, e que possamos abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos, Senhor, e que possamos enxergar a Ti como o nosso único e suficiente Salvador. Deus, nos encha, Senhor, cada dia com o Teu Espírito, com a Tua presença, com a Tua glória, Senhor. Cuida das nossas vidas, cuida, Senhor, dos nossos dias, Senhor. Cuida do nosso amanhã, que possamos descansar em Ti e saber que Tu és Deus, e que todas as coisas que vivemos, Senhor, é porque o Senhor permite, é que o propósito é Teu, é que a vontade é Tua, que o querer é Teu, e que somos, Senhor, totalmente dependentes de Ti. Deus, abençoa as nossas vidas, cuida de nós e permaneça conosco, Senhor, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Aplauda o nome do Senhor nessa noite, amém.